Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Aldelice, sou especialista em crédito imobiliário e mentora desse canal. Hoje eu quero falar com você a respeito das alterações no programa Casa Verde e Amarela que foram aprovadas ontem na reunião do Conselho Curador do FGTS. E aí, às vezes você pode perguntar, Aldelice, o que tem a ver esse Conselho Curador do FGTS com o programa Casa Verde e Amarela? Fica aqui comigo que eu vou te explicar direitinho, tá? Mas antes eu vou pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, dar o seu like e compartilhar o nosso conteúdo caso você tenha gostado, ok? Mas vamos lá então. A reunião do Conselho Curador do FGTS, ele tem como prerrogativa decidir informações sobre o fundo de garantia. Basicamente é isso. Então, tudo que envolve fundo de garantia é decidido por este conselho. E o que tem a ver o programa Casa Verde e Amarela com isso? Tudo. Por quê? O recurso do programa vem do fundo de garantia. Então, tudo que é relacionado ao programa Casa Verde e Amarela é decidida nessa reunião. Basicamente é isso, ok? E foi feita essa reunião ontem, né? E possivelmente nos próximos dias a Caixa já vai estar colocando aí em vigor, colocando as normas, né? Para que possa então fazer a atualização dos sistemas e começar a praticar de fato as alterações aprovadas ontem. Uma outra questão é que essas alterações elas vão impactar ou beneficiar diretamente tanto corretores como as pessoas que estão em busca do seu primeiro imóvel, como também aquelas pessoas que já compraram o seu imóvel. Então, mais para o final a gente vai conversar a respeito disso. E, por fim, essas alterações são demandas que já têm sido solicitadas há muito tempo. O mercado imobiliário, de uma forma geral, já tem pedido essas alterações há muito tempo. Tanto que, recentemente, acho que no final do mês passado, teve uma das reuniões do conselho e todo mundo já achava que as alterações seriam naquele momento. Não foram, mas chegou a vez e foi agora. Então, vamos lá então, sem mais delongas, as alterações que ocorreram. Eu fiz uma colinha aqui do lado, então de vez em quando vocês vão ver eu dando uma olhadinha aqui, mas é só para eu não perder nenhuma informação que eu tenho que passar para vocês, ok? Então, a primeira alteração foi do limite do teto do imóvel no programa Casa Verde e Amarela. Como que era antes? Para se enquadrar no programa Casa Verde e Amarela, era necessário ter uma renda de até R$7 mil, ser um imóvel novo para poder ter direito ao subsídio e também o valor teto do imóvel era de no máximo 240 mil nas grandes capitais. Basicamente era isso, ok? Então, com essa alteração do limite do teto, passa a ter um acréscimo nos valores do imóvel para o programa de mais 10%. Então, por exemplo, na capital de São Paulo, que o valor é de 240 mil, passa então a ser 264 mil. E nos outros municípios é só você pegar lá a tabelinha de quanto que era o seu município e acrescentar aí 10%. Qual é a exceção? A exceção é apenas para os municípios que a população é de 25 a 50 mil habitantes. Para esses municípios, o aumento foi de 15%, teve um pouquinho mais de acréscimo, belezinha? Então, essa foi a primeira alteração que houve no conselho aí, na reunião do conselho. Qual que é a segunda alteração? Tem a ver com redução da taxa de juros, que é algo que também já tinha sido muito demandado. Por quê? Não adianta eu aumentar o valor do imóvel se eu não diminuir a taxa de juros. Por quê? A faixa de renda não mudou, ela permanece sendo até R$7 mil. Então, se eu não reduzo a taxa de juros, eu não vou conseguir aumentar o valor do financiamento para essas pessoas. Então, o imóvel estar ou não estar maior, em muitas situações não vai influenciar em nada. Então, foi necessário também mexer nas taxas de juros. E aí nós temos dois blocos beneficiados com a questão da taxa de juros. O primeiro bloco é o pessoal que tem, ou melhor, né, as famílias que têm renda de até R$2 mil. E esse bloco, na realidade, foi um ajuste, tá? Porque dentro desse bloco de renda de até R$2 mil, existia a faixa 1,5 e a faixa 2. Faixa 1,5 era um programa que
as pessoas teriam que ter renda de até R$ 1.800 e o valor do imóvel não poderia ser superior a 144 mil. Então, deixa de existir esse limitador dos 144 mil e aí a renda vai então até R$ 2.000 e foi ajustado a taxa de juros para menos. Então, a taxa antes, para quem tinha renda entre 1.800 e R$ 2.000 e o imóvel era superior a 144 mil, a taxa de juros era de 5,25. Então, ele teve uma regressão, passa a ser uma taxa de 5%. E o melhor, se a pessoa tiver a comprovação de 3 anos de recolhimento do fundo de garantia, ela ainda tem um desconto de mais 0,5%. Então, esse 5% passa a ser 4,5%. E essa taxa de 5% que eu estou falando aqui na capital, porque eu estou trabalhando sempre com os tetos, tá bom, gente? Só para vocês entenderem. Vai ter outros locais aí que a taxa está um pouquinho menor, mas aqui no sul, sudeste, essa taxa, hoje 5,25, vai cair para 5%, podendo chegar a 4,5% se tiver os 3 anos de fundo de garantia. E qual o segundo bloco que vai ser beneficiado com essa redução da taxa de juros? É o bloco de renda entre 4 e 7 mil reais. Esse bloco tem a taxa de juros hoje de 8,16. Com essas alterações, passa a ter uma taxa de 7,66, ou seja, vai ter uma redução de 0,5% nesse bloco. E isso reflete muito no valor do financiamento, muito mesmo. E da mesma forma que o bloco anterior, se a pessoa tem os 3 anos de recolhimento de fundo de garantia, essa taxa cai então para 7,16, que é, né, o melhor dos mundos aí, beleza? Não tem, hoje não tem no mercado uma taxa menor do que 7,16, mas isso é por tempo limitado. Então, fica comigo aqui que eu já vou falar para você a respeito dessa questão do tempo limitado aí, para você entender por que é tempo limitado. E a terceira alteração tem a ver com o subsídio. E eu vou colocar aqui nesse cantinho um quadrinho para você entender melhor como que fica essa questão do subsídio. O subsídio, ele teve um acréscimo de até 44%. Por que até 44%? Como você pode ver aí no quadro, para renda de até R$ 1.500, o subsídio sai de 29 mil e pode chegar até 41.899. Já quem ganha em torno de 2 mil, o aumento não é tão impactante assim, né? Só foi 3%, mas mesmo assim já é um aumento. Então passa de 22.322 para 23.050. É todo mundo que tem direito? Todo mundo que está nessa faixa de renda tem direito a esse subsídio? Não. Existem regras para você chegar nesse subsídio, não é só a renda. Mas eu tenho vídeo falando sobre isso, quem tem direito ao subsídio. Então você procura aqui para que você possa entender melhor quem tem direito e quem não tem a esse subsídio total, ok? Mas, né, eu falei para você que 3 pessoas seriam beneficiadas aí. Então chegou o momento da gente desvendar por que 3 pessoas, 3 tipos, né, 3 grupos seriam beneficiados. Então o primeiro grupo que eu vou falar com vocês é a respeito de quem vai comprar o imóvel. Por que vai ser beneficiado? Quem vai comprar um imóvel pode ser beneficiado em qualquer um dos 3 itens. Ele pode ser beneficiado na questão do limite do imóvel, ou seja, ele pode comprar um imóvel com valor maior, ainda entrando no programa Casa Verde Amarela, e aí ele vai ter desconto no cartório, redução, né, no pagamento do cartório, ele vai ter redução às vezes na taxa de juros, que aí entra no segundo item. Pode ser que ele se enquadre aqui em um dos itens que vai ter redutor, pode ser que ele se enquadre também no subsídio, dependendo de quanto é a renda familiar aí. Então, quem vai comprar se beneficia de todas as maneiras, em qualquer um dos quadros, dependendo da situação global dessa família, ok? Para quem já comprou o imóvel, como que vai ser beneficiado? Uma vez que o governo libera um aumento no teto do programa Casa Verde e Amarela, quem já comprou o imóvel também vai ser beneficiado, porque o imóvel passa a ser mais valorizado, passa a ter um valor de mercado maior. Essa é a tendência que tem ocorrido aí nos últimos anos e com certeza vai continuar nessa mesma tendência. Então quem já comprou vai ter uma valorização de imóvel, vai poder vender o seu imóvel, caso queira, né, vender o seu imóvel futuramente com um valor superior aí.
E por fim, os corretores. Por que os corretores eles vão ser beneficiados? Porque eles vão poder vender muito mais, eles vão poder ter muito mais negócios. Mas em que situações? Conhecendo o mercado, conhecendo como que funciona o programa Casa Verde Amarela, conhecendo quais são os benefícios que o cliente vai receber. Ou seja, como eu sempre digo, conhecer é vida, conhecer é o poder, porque quando você tem conhecimento, quando você sabe do que você está falando, você traz autoridade para o seu cliente, e uma vez que você traz autoridade para o seu cliente, ele passa a confiar muito mais em você do que no coleguinha que não está buscando conhecer, não está buscando se desenvolver, não está buscando entender o mercado para passar a melhor opção para o seu cliente. Então, você que é corretor tem que ficar atento às mudanças. E aí eu volto na questão da taxa de juros de redução, porque, como eu disse, conhecer é poder. Essa taxa, ela tem um prazo para utilização, não vai ser eternamente, pelo menos não por enquanto. Então, a redução da taxa de 8,16 para 7,66, que é a faixa de 4 a 7 mil reais, e que tende a ser a população que mais vai se beneficiar com o aumento também do valor do imóvel, ela é válida apenas até o dia 31 de dezembro de 2022, não é desse ano, é do ano que vem. Então nós temos um ano e alguns meses aí, uns 3 meses mais ou menos, né, para trabalhar com essa taxa. Pode ser que seja prorrogado? Sim, pode ser que seja prorrogado, porque na realidade o que o conselho quer verificar é se o fundo de garantia vai ter estrutura para manter essa taxa de juros. E por que o conselho entendeu que teria que reduzir? Porque eles perceberam que eles perderam, que houve uma perda de mercado, né? Houve uma perda de financiamento para essa faixa de renda. Porque outros bancos, né, estavam oferecendo uma taxa menor do que o próprio programa Casa Verde Amarela. E como essa faixa de 4 a 7 mil não tem subsídio, tanto faz fazer no programa Casa Verde Amarela ou fazer por uma instituição privada. Ele vai buscar a melhor taxa. Então, com essa taxa de 7,66 hoje, é mais difícil de o cliente migrar para um outro banco. Fica no programa Casa Verde Amarela, que aí só é comercializado na Caixa e no Banco do Brasil, beleza? Então, essa era a conversa que eu queria ter com você hoje, e se gostou, compartilha. Um grande abraço e até mais!